Graça e paz, meus queridos, que bom ter você aqui de novo nesse nosso encontro de domingo. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. E nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de pandemia, eu espero mesmo que você esteja guardando a fé, guardando a paz no seu lar, guardando a paz no seu coração e tendo o entendimento de que nada disso é novo para a gente, como eu já tenho dito, e que o Senhor é contigo, o Senhor está do seu lado e que tudo vai passar, tudo vai passar. Eu quero compartilhar com você uma mensagem nessa hora, uma mensagem também de esperança, mas uma mensagem realista. Eu quero compartilhar a história de um homem espetacular, que as suas ações, a forma como ele agiu, as suas reações foram determinantes para o seu sucesso com Deus e na vida. Eu quero falar sobre Paulo no momento em que ele estava passando algo terrível e ele reagiu de modo maravilhoso. Assim como nós estamos, enfrentando uma pandemia, enfrentando um problema sério, um problema grave. A nossa reação, ela vai determinar o nosso sucesso, a nossa vitória nessa situação. Como você tem reagido às circunstâncias da vida? Como você tem reagido a esse período de isolamento social? Como você tem reagido às provocações, às dores, aos problemas que a existência propõe? Porque no mundo nós temos aflições, nós sabemos disso. O próprio Jesus nos orientou, mas ele venceu. E na vitória dele nós confiamos. Por isso, eu gostaria que você absorvesse essa palavra nesse dia tão importante, desse domingo, primeiro dia da semana, em que nós dedicamos a nossa semana ao Senhor. Eu gostaria que você absorvesse, entendendo que a sua reação diante das situações, das circunstâncias, são algo fundamental para que você alcance a sua vitória, êxito naquilo que você busca e naquilo que você quer alcançar. Por isso, eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que se encontra lá em Atos. Atos, capítulo 16. E a nossa história, na verdade, começa lá do verso 16. Mas eu quero pular um pouco, ir além e começar a ler para você a partir do verso 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 19, diz assim: Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Esse texto, se ele acabasse aqui, ele seria uma trágica notícia, uma história terrível, uma história cruel, a história de dois homens que estavam pregando o evangelho. E deixa eu situar você na história. Paulo e Silas estavam caminhando e seguia-os uma menina que era possessa por espíritos adivinhadores. E o texto começa lá no verso 16. E ela começou a dizer que eles eram filhos do Deus Altíssimo, que falavam pelo Senhor. Mas ela fazia isso por espíritos de engano. Em determinado momento, Paulo se levanta e diz: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno, espírito maligno,
que você saia dela. E a menina imediatamente ficou curada. Só que essa menina, ela era fonte de lucro de uma pessoa, do seu senhor, do seu dono. Ela era uma escrava. Ela pertencia a uma pessoa que lucrava com este dom, né? Esta forma de predizer o futuro, que a Bíblia mesmo diz que era um espírito de engano, um espírito de adivinhação. E por conta disso, este senhor, este dono dessa escrava, chamou as autoridades, acusou Paulo e Silas de perturbarem a ordem, pregando costumes que não eram comuns do povo romano, e eles foram lançados na prisão. Lançados numa prisão terrível, numa condição degradante, presos pelos pés ao tronco, pelos braços também, numa postura que incomodava muito a coluna, talvez que mais do que incomodasse o corpo, incomodasse a alma, porque eles fizeram uma coisa boa, eles curaram uma pessoa, eles abençoaram uma pessoa, e agora a paga pela sua boa ação, a retribuição pela sua boa ação, era a prisão, os açoites, a surra. Talvez o coração pudesse estar triste nesse instante. Como é que você reagiria a essa situação? Como é que eu reagiria a essa situação? Fazendo bem, levando luz, curando as pessoas e de repente receber em troca açoites, pedradas, palavras terríveis e duras que machucam o coração e por fim a prisão mesmo, a prisão física, com todos os requintes que ela fornece, a humilhação, a dor, a angústia, a incerteza. Com tudo isso, como é que eu reagiria? Como eu disse, se o texto acabasse aqui, queridos, nós teríamos apenas uma cena terrível para a gente se lamentar e ter os nossos corações condoídos por conta desses dois irmãos de fé que nada fizeram para merecer isso. Mas o texto bíblico não acaba aqui. E aqui entra, sim, o poder da reação, o poder de agir de modo diferente, o poder de ser diferente e como as nossas decisões diante dos desafios, como as nossas reações diante daquilo que nos provoca na vida, diante das dores, das angústias, dos problemas, elas fazem toda a diferença. Eu quero continuar lendo o texto para você. Presta atenção. No verso 25 em diante diz assim, Atos 16, verso 25 em diante diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. E continua. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto, não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. E logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Olha só o tanto de coisas maravilhosas que aconteceram por conta de uma reação positiva. Paulo e Silas poderiam murmurar,
Dizer a Deus, por que Deus, o Senhor nos abandonou aqui? Nós fizemos o bem, nós curamos essa menina, nós pregamos o teu evangelho, expulsamos os demônios como o Senhor nos ordenou e de repente aqui estamos presos. Eles poderiam questionar isso. Mas a confiança no Senhor, o entendimento, o cuidado, o relacionamento que Paulo e Silas tinham com Deus era tão grande que ao invés de fazer o que parecia óbvio, murmurar, se queixar, eles começaram a adorar a Deus. Eu li e você viu que à meia-noite, exatamente à meia-noite, eles começaram a adorar ao Senhor, começaram a clamar ao Senhor, a bendizer. Não sei qual o hino que eles cantaram. Talvez você tenha um hino no seu coração, que nas horas das dores e da angústia, você adora o Senhor com ele. Eu tenho o meu. E são muitos. Melhor, eu tenho vários hinos. Qual é o seu? Qual é o hino que você adora ao Senhor no tempo de angústia, no tempo de dor? Meu querido, minha querida, você que está aí do outro lado agora, ouvindo esta palavra, eu espero mesmo em Jesus Cristo que na hora da angústia você saiba que você tem um pastor que você pode contar. Você tem um Senhor que você pode contar. Você tem um mestre que ama você, que cuida de você. Você tem alguém digno de adorar e que nada foge do seu controle. Jesus o Cristo. Eu não sei qual foi o hino que eles cantaram, mas eu sei que Deus se agradou tanto da reação que eles tiveram, que um grande terremoto aconteceu e as cadeias foram partidas ao meio, as celas se abriram. E aí o segundo grande milagre acontece. Ninguém fugiu, todos permaneceram ali. Não é de qualquer forma que a gente sai do problema, a gente só sai honrados pelo nome de Jesus. A gente sai carregados pela mão poderosa do Senhor e não fugindo. Não fugindo. Nesse tempo de coronavírus, a gente não pode fugir simplesmente ou fingir que nada está acontecendo. A gente tem que encarar. Tem que ter uma reação positiva. Tem que ter uma reação poderosa de louvor e adoração ao Senhor, de se cuidar, de se precaver, de tomar as medidas de saúde que precisam ser tomadas, mas de adorar ao Senhor e agradecer ao Senhor por todas as coisas. Eu quero caminhar para o fim dessa nossa reflexão rápida, mas eu preciso te dizer algumas coisas importantes que aconteceram aqui. Alguns milagres aconteceram ali. O louvor, a reação positiva, trouxe de Deus o poder que gerou o terremoto, que abriu as cadeias, que libertou os presos, que libertou os cativos. E o louvor liberta, o louvor transforma, o louvor muda as pessoas. E não aquela mudança, e se você está me ouvindo e você não é cristão, acha que ser cristão você recebe um pacotinho de regras, né? E esse pacotinho de regras para você seguir, fazer isso, fazer aquilo, não tem nada a ver, não é nada disso. O que acontece é uma transformação de dentro para fora, como a palavra em grego diz, é uma metanoia poderosa, uma mudança de mente, uma mudança de coração. Uma mudança tão poderosa de dentro para fora. Por isso que o Evangelho não é imposto, por isso que o Evangelho não é, obrigatório. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito, porque é daqui para fora. É uma mudança de cosmovisão, é uma mudança de pensamento, e nada disso é imposto, pelo contrário. É ministrado de modo gracioso, pela graça do Senhor. Mas os milagres aconteceram, e eu quero narrar os milagres aqui. Depois que tudo isso aconteceu, que eles foram libertos, o carcereiro tentou se suicidar porque a pena para ele, pela fuga dos detentos ali, seria mesmo a morte terrível. E aí Paulo grita, não faz isso, não faz mal nenhum, nós estamos aqui. Não faça isso com você mesmo. E outro milagre acontece, uma vida é salva.
e uma vida é ganha. E não só a vida dele, mas a vida de toda a sua família é ganha para o reino de Deus, para Cristo Jesus. E aquele homem e toda a sua família se entregam a Cristo de um jeito tão maravilhoso, que eles são batizados naquele mesmo instante. Ora, eu estou falando de reação. E a reação de Paulo e Silas diante desse momento tão terrível foi adorar ao Senhor e fazer o bem. Eles fizeram o bem para aquele carcereiro. Eles cuidaram das piores feridas do carcereiro, as feridas espirituais. O carcereiro cuidou das feridas do corpo de Paulo, alimentou o seu corpo. E Paulo e Silas o alimentaram com a palavra da vida, com a palavra do céu, com o pão da vida que é Cristo Jesus. Então entenda isso, a nossa reação diante das circunstâncias, diante das tribulações, diante dos problemas, diante da pandemia, a nossa reação, ela tem fundamental importância no desfecho da nossa história. Reaja da forma correta, adore ao Senhor, busque ao Senhor, cuide de você, cuide da sua família, confie em Deus, confie que Ele está cuidando de você. E aí, como não tem transformação e aceitação no coração da pessoa, né, por parte de Cristo Jesus, que não faça diferença, aquele carcereiro demonstra logo os frutos e a sua reação diante de tudo aquilo. Ao invés de aprisionar agora, era cuidar, levar aqueles homens para o seu lar, para a sua casa, os alimentar e sarar as suas feridas. Jesus transforma a gente e transforma de um modo poderoso. Aquele que aprisionava, agora cura, agora alimenta. Todos nós passamos por esse processo. Em nossas vidas, muitas coisas difíceis acontecem e nós precisamos tomar uma decisão, uma reação. Ou de nos acomodarmos, de nos encaramujarmos, de nos fecharmos, de nos permitirmos adoecer, ou de em Cristo Jesus, através da adoração, do louvor, do coração grato e da transformação, sermos agentes de cura, da bênção, do amor, do cuidado, do carinho, do respeito, agentes do reino de Deus. Era essa a reflexão que eu tinha para compartilhar com vocês. Que Deus abençoe os vossos corações e que, em nome de Jesus, você continue mantendo a graça, mantendo a paz, mantendo a calma e a esperança, porque nós vamos viver dias melhores. Dias melhores viveremos. Tudo isso vai passar. E para que você passe bem, se lembre do que eu disse. A sua reação é fundamental. Reaja como alguém que é do reino de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Reaja com fé, com esperança e com amor. Transmita essa palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e a sua família. E vamos continuar assim, orando uns pelos outros, porque as nossas orações são ouvidas pelo Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço, um abração para você.